Eu queria colocar algumas coisas aqui ainda, se vocês me permitem, que é um pouquinho sobre como que se construiu essa imagem tão popular e tão forte. Por um lado, era uma necessidade, no sentido de tentar dar uma identidade nacional, integrar, por exemplo, o território nacional, tem toda uma questão aí que, então, construir uma imagem forte, um líder, era digamos, uma espécie de estratégia, né? E nós já falamos antes da rádio, que era uma opção, mas ela vai muito além disso, né? É, o Getúlio, então, teve toda uma campanha, né? Por exemplo, veja que pela primeira vez nós vamos ter um ensino fundamental obrigatório, né? A partir da Constituição, acho que é de 34, acho que, né? 34. Que se torna obrigatória a educação, o ensino fundamental, né? Claro que isso é só uma lei, né? Mas a educação, por exemplo, nós tivemos aqui o Vargas, a Argentina tinha Perón, né? E o que acontece, tanto lá quanto aqui, você fez uma política, ou você fez uma propaganda, o setor de comunicação e propaganda do governo era muito forte. E isso começava desde a rádio, mas passava pelos eventos, e principalmente nas escolas, por exemplo, nos livros didáticos, sempre tinha a imagem de Getúlio, né, o pai dos trabalhadores, né, e isso sempre misturado com figuras simbólicas e emblemáticas, né, por exemplo, qual que era o lema, por exemplo, que eles usavam, um que eu estava olhando aqui, que era um lema forte, né, que era assim, ó, cartazes, né, que tinha desenhado, por exemplo, o mapa do Brasil em verde e amarelo, né, camisetas amarelas, né, e aí a bandeira do Brasil com a imagem de Vargas, desenhado dentro, na esfera azul, né, e aí com os dizeres, né, fortes e unidos, os brasileiros do Estado Novo são guiados pela Trindade, pela grande Trindade nacional, nossa pátria, nossa bandeira, nosso chefe. Então, cara, e aí tu olha isso, parece que a história se repete, que não está dizendo. Repete, Isso daqui é incrível, né? Mas dentro dos livros didáticos, então a imagem de Getúlio, né, contextos voltados para isso, né, isso teve, assim, ou seja, você vai criando essa imagem desde pequeno, né? E, enfim, essa trindade aqui é uma clara analogia, por exemplo, à Santíssima Trindade dos cristãos e dos católicos, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, assim, sabe, com isso, tem um peso simbólico muito forte e que ganha uma certa legitimidade popular. E essa estratégia era muito bem usada por esse departamento que fiscalizava toda a comunicação, né, da censura, enfim, né? Então tem várias coisas ali que são interessantes nisso aí. Eu queria trazer mais uns elementos, se vocês me permitem, não sei, eu estou pulando aqui alguns pontos, estou indo rápido, mas tudo bem, depois vocês podem voltar também, né? Mas a gente pode fazer nesse modelo mesmo, a gente vai conversando num apanhado geral e depois, no próximo vídeo, a gente vai para o específico, divide o governo, né, nas três, o provisório, o Estado Novo e depois. Sim. Na verdade, eu queria dizer, assim, alguns feitos, algumas marcas do Vargas, né, que eu acho que são interessantes só para perceber o impacto de tudo isso, né. O Ivan estava falando antes, por exemplo, da esposa do Prestes, né, a Olga, né, uma das coisas que o Getúlio fez e que depois vai ser um dos motivos pela queda dele, né, que em 45, acho que era, né, que é assim, ó, a primeira grande siderúrgica brasileira foi construída na época de Vargas, né? Porque nós não tínhamos quem processasse o minério de ferro, né? E aí os americanos tinham uma proposta para oferecer um parque metalúrgico para nós, né? E a Alemanha tinha outra proposta, né? E o Brasil estava junto com os aliados nessa guerra. Só que o Getúlio Vargas vai fechar. Então, assim, o modelo de governo dele era um modelo que se alinhava com Hitler e com Mussolini, né? O perfil político dele era fascista, né? Não sei se seria esse o termo, talvez eu esteja exagerando aqui. Simpatizante, talvez, porque ele até mandava, ele chegou a mandar logo depois de 33, quando Hitler ascendeu ao poder, ele escreve carta parabenizando Hitler por ter chegado ao poder, e até, foi um pouco antes, eu não sei, 1 ano e meio depois, mas parabenizando o modelo de organização política de Hitler,
e o Hitler manda uma carta respondendo ele de volta, agradecendo pelo apoio, e ele via Getúlio com bons olhos. Até pelo causa do perfil do governo dele, era um perfil bem alinhado. Só que aí o que ele vai fazer? Ele vai entrar na guerra com os aliados, né, digamos assim. E o Parque Siderúrgico, quem foi que então trouxe para o Brasil foram os americanos. Quem venceu foi a proposta também. Eles deram quase de presente. Claro que com isso tinha outros acordos. Por exemplo, a Coca-Cola veio junto nessa empreitada, né? E, para vocês terem uma ideia, a Coca-Cola se instalou no Brasil pela bagatela de $10 mil, né, para eles conseguirem se licenciar e entrar. Então, sabe, e nisso ele, assim, perdeu muitos votos, né, digamos assim, perdeu muitas coisas, né. Mas tem outras coisas, né. As indústrias exigiam isso, as grandes multinacionais exigiam essa infraestrutura, né, para poderem se instalar no Brasil, né. E precisava de siderúrgica, mas nós temos acho que a Petrobras, que foi, não sei se foi agora na era, no Estado Novo, se foi depois que foi criada, foi depois, né? Foi depois. Então, assim, são feitos dele, né, que são do governo dele, mas sempre nessa contradição, nesse meio termo, né? E tem uma outra coisa, pode falar. Não, eu iria só complementar essa fala do professor Odair, que me chama a atenção, porque com a crise e esse movimento de governos autoritários, ele não foi só, como você disse, também foi da Argentina, mas todo mundo se configurava naquele período, grande parte do mundo ocidental se configurava com estados fortes. Inclusive os Estados Unidos, com Roosevelt, vai criar obras públicas, um Estado forte depois da quebra da Bolsa de Valores, fazendo grandes obras públicas e um Estado bastante intervencionista. Então, parece que naquele momento o mundo se configurava para estados extremamente intervencionistas das políticas internas. E não foi diferente aqui com Vargas, e principalmente quando você diz a simpatia dele pelo comunismo, nós tínhamos dentro do governo Vargas uns que eram a favor dessa aliança que depois se consolidou com os Estados Unidos e a favor da siderúrgica, o dinheiro que vem dos Estados Unidos, mas nós tínhamos, por exemplo, o primeiro governo depois da era Vargas, que é Eurico Gaspar Dutra, que era um ministro de Vargas, ele era pró-Alemanha, ele era extremamente simpatizante da Alemanha, ele foi voto vencido na organização interna do governo. E eu ousaria dizer assim que o Vargas se mantém no poder até o suicídio dele, porque inclusive Eurico Gaspar Dutra, que assume o poder, foi quando Getúlio Vargas se retirou por causa da final da guerra do poder, e ele só aponta seu charuto para o lado de Dutra e diz: o meu voto é de Dutra, e ele elege Eurico Gaspar Dutra. Então, claro que Dutra não fecha completamente com o poder dele, depois o Dutra no governo dele vai descambar para o lado dos Estados Unidos. Mas, assim, de que ele há interesse desse flerte, desse leiloar o Estado brasileiro, ao mesmo tempo que ele tenta fortificar o Estado brasileiro. Mas ele não é ingênuo em termos de conjuntura internacional. Tanto que ele é muito estratégico quando ele vê que para o lado do Brasil e na situação geopolítica do Brasil não tinha como ele apoiar na época o nazismo, ele acaba cedendo para o lado dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos também, com uma política intervencionista muito forte, uma América para os americanos, também tinha bastante interesse no Brasil. Ô professor, é bom que tu falou essa palavra geopolítica, porque eu lembrei de uma outra coisa, a questão de geografia também. Porque, assim, o Brasil, há muito tempo, tinha acordos econômicos, acordos políticos, tanto com países europeus quanto com os próprios Estados Unidos. E aí, se a gente for, assim, fazer uma recapitulação, pegar, assim, no passado, por que era tão difícil? Difícil não era que era difícil. Por que ele mantinha, assim, o Brasil tanto tempo neutro nesse período de conflito? O Brasil já tinha um acordo do carvão e do aço com a Alemanha há muito tempo. Tanto é que, na Guerra de Canudos, os canhões que são trazidos para o Brasil vencer a Guerra de Canudos, para o exército, eles vieram importados da Alemanha, por conta desses acordos. Então, isso existia, e com os próprios Estados Unidos
Aí vem a questão geográfica. O professor até pode ajudar, o professor Odair, mas parece que em um momento, com um dos seus, eu vou dizer assessores, porque eu não lembro, assim, da época, o que eles chamavam, que ele se manteve neutro até, porque ele ficou barganhando, né, ele ficou ganhando coisas, como a própria CSN e tal, mas aí ele decide, no fim, porque a Alemanha já estava meio perdida, tanto é que o Brasil, ele só vai sair da neutralidade depois do dia D, em que tropas do mundo inteiro, eu vou botar entre aspas esse do mundo inteiro, invadiram a Normandia. Aí ele decide que o Brasil não é mais neutro, mas ele queria ganhar cada vez mais coisas, né? Aí o professor trouxe o exemplo da CSN, mas também a própria cidade de Volta Redonda, se eu não estou enganado, que é a sede da CSN, ela foi planejada e construída totalmente pelo governo dos Estados Unidos. E algumas cidades, como Americana, em São Paulo, que tem esse nome justamente por causa disso, é por causa dessa influência dos Estados Unidos. Aí o professor Ivan falou, o Eurico Gaspar Dutra era um dos aliados do governo e ele era completamente alinhado aos regimes fascistas, como Getúlio também era. E aí o que o Getúlio faz? Ele manda o Eurico Gaspar Dutra para conhecer o exército americano. E o Eurico Gaspar Dutra, como era um militar, ele fica muito contente e feliz porque ele percebe que o exército, que é uma instituição a qual ele pertencia, ia ganhar muito, muito mais com a parceria com os Estados Unidos do que se ele decidisse a parceria do lado somente do eixo. E isso é muito interessante, porque daí os Estados Unidos começam a participar ativamente do treinamento do exército brasileiro, né? E também não só treinamento, mas ele constrói algumas, eu não sei como que se diz, mas alguns portos militares, mas também, principalmente, questão ligada à aviação militar, aeroportos militares, na cidade de Natal, por exemplo, que é um dos maiores que tem no Brasil até hoje, ela foi construída por conta dos Estados Unidos. E uma coisa interessante que até eu tenho pouquíssimo conhecimento, mas é que os Estados, o que parece? Por enquanto parece que só os Estados Unidos trouxeram as coisas para cá, né? Mas os Estados Unidos também eles fazem uma abertura para produtos brasileiros serem mandados para os Estados Unidos. E isso é uma coisa bem interessante, porque quais são os produtos brasileiros? A indústria estava engatinhando ainda. Ainda nós tínhamos um regime mas uma sociedade muito agrária. Quais eram esses produtos? Eram aqueles produtos que os próprios americanos incentivavam a construção aqui, a fabricação aqui, através desse incentivo à indústria. Ou seja, os Estados Unidos, eles incentivavam a indústria brasileira, mas para que esses produtos... E isso é uma ligação bem interessante. Ele era um estrategista, mas o Roosevelt também era. E ele admirava muito o Roosevelt por causa disso também. Por causa dessas estratégias políticas, econômicas, tudo isso. Isso é muito interessante. Tem duas coisas que eu quero vou só fazer só para provocar vocês, porque acho que são coisas que nós temos que falar sobre isso, né? Em algum momento tem que falar. Um é a questão da morte de Getúlio. Eu queria saber um pouquinho o que vocês acham desse dilema e o que vocês sabem sobre isso. Eu não sei se isso é relevante, mas a fofocologia é interessante, né? E aí, eu acho que essa é uma questão que eu queria saber depois, né? Deixa eu só comentar um pouquinho nesse sentido que eu me ocupei mais, que é a questão da imagem popular de Vargas, né? Nós já falamos antes dessa questão da trindade associar ele com a religião, né? Quando mistura política e religião sempre é uma coisa complicada, né? Sempre não que quem é da religião não tenha que se ocupar politicamente, mas quando você mistura as coisas, né? Eu acho que é complicado. Porque o Estado tem que ser laico justamente por isso, né? Mas essa mistura dessa imagem, essa simbologia ali de Vargas, mas tem muito mais ali.
o governo Vargas tem uma coisa, veja só, a contradição não, mas esse lugar que Getúlio Vargas sempre ocupa ali como a figura, coluna do meio, né? Ele sempre está ali no meio, o cara que joga com os dois lados, né? E quando você olha, por exemplo, o Vargas nessa época, havia um grande incentivo, por exemplo, para a cultura. Vai ter os primeiros movimentos muito incipientes, mas do cinema nacional, vai ser dessa época, né, que vai começar a surgir as primeiras exibições públicas de filmes, né, mas, claro, sempre tentando mostrar as belezas do Brasil, né, e coisa assim. É dessa época, Ari Barroso, né, e como é que é a música Aquarela do Brasil, né, fechou? Então, assim, tem todas essas coisas acontecendo, mas do ponto de vista cultural, da música, tem uma espécie de se vende, e isso parece que é uma coisa que está impregnada na cultura brasileira, que é a questão do sentimentalismo, né? Um negócio meio... que se vende essa coisa de um amor pela pátria, de uma paixão, né, que está presente ali, e aí se incentiva muito, não é uma cultura crítica, né, e aí vem a outra provocação que eu queria fazer para vocês, porque nós temos movimentos culturais, e seria uma curiosidade que eu teria, e eu acho que seria interessante a gente discutir aqui, que é a questão dos movimentos literários brasileiros, né, nós temos lá né, na década de 30, nós temos ali como é que chama? Semana da Arte Moderna, e todos esses como é que eles estavam posicionados em relação a tudo isso, né? Nós tivemos revistas ali, como a revista de antropofagia, acho que era que se chamava, uma coisa assim. Uhum. Como é que eles se posicionavam? Eu não tenho essa leitura, não consigo, mas fica uma coisa que fiquei pensando aqui. Depois lá depois do Estado Novo, lá por 38, eu acho, eu não lembro agora a data exatamente, alguns intelectuais, eles participam do Ministério da Educação, principalmente. O próprio Gilberto Freire, ele é chamado, entre outros, que eu não vou lembrar, acho que eram 6, era uma junta intelectual, e eles ficaram bem empolgados de participar do Ministério da Educação, por exemplo. Enquanto outros, como o próprio Monteiro Lobato, o Monteiro Lobato foi preso por Getúlio. A gente fala Getúlio, né? Não foi o Getúlio que foi lá e prendeu, foi o governo Getúlio, todo o aparato que ele tinha. O Monteiro Lobato foi preso, acusado de ser comunista, que era, quem conhece um pouquinho de Monteiro Lobato sabe que de comunista ele não tinha absolutamente, não tinha muita coisa, mas eles prenderam por conta de algumas outras questões. Mas o Gilberto Freire, eu não lembro mais, mas tinha 6, assim, eu lembro só do Gilberto Freire mesmo, que participaram do governo dele depois, né, que diminuiu um pouco a repressão do Estado Novo, por exemplo. A questão, época... só... Ô, Ivan, desculpa interromper, o professor estava falando ali, né, avançando um pouco no tempo, mas só uma curiosidade que vem agora, vou lembrar de novo, né, curiosidade não é história, mas às vezes ela dá uma incrementada muito interessante. Quando tem aquela intentona comunista, um porta-voz da intentona comunista, da ANL, né, a ANL, um porta-voz era um jovem radialista chamado Carlos Lacerda, que ele era um simpatizante comunista nesse período. Tanto é que ele é que lê um discurso, uma carta do Luiz Carlos Prestes, ele lê na rádio, e ele ainda diz assim, eu não vou lembrar exatamente, mas era mais ou menos assim, olha só que coisa engraçada, todo poder a ANL, todo poder a Luiz Carlos Prestes. E quem falou isso na rádio foi o Carlos Lacerda. E quem foi um dos culpados pelo suicídio do Getúlio Vargas? Foi já um senhor, Carlos Lacerda, que negava muito que ele tinha algum laço, que ele já teve algum laço com o comunismo. Isso é muito engraçado, as voltas que a vida dá, né? Ivan, tu ia comentar alguma coisa? Pode. Não, eu só ia comentar que o grupo de intelectuais que compunham esse período, inclusive as escolas novistas eram desse período, que é Anísio Teixeira,
o próprio Florestan Fernandes, desse período um pouquinho posterior, mas que vão na ideia de construir uma unidade nacional. E sobre esse movimento, e tem me chamado muita atenção também, sobre esse movimento cultural e literário que o Brasil passa naquele período, dessa manifestação um tanto quanto contraditória do nacionalismo e da construção do nacionalismo, me parece que a figura Vargas, eu quero me encaminhar para discutir a questão do suicídio de Vargas, né? Que a figura de Vargas, como um líder que guiou o Brasil, ou que governou o Brasil num período bastante conturbado em termos de história mundial, nós passamos um período de guerras, conseguiu manter essa pseudo-neutralidade e tende a se consolidar no poder. Ele só não se mantém no poder, depois, me parece, depois disso, porque a conjuntura não funcionava mais. Porque nós temos que lembrar que, por exemplo, que o Salazar, em Portugal, fica até 68, o próprio Franco fica até 74, 75. 75 na Espanha. Então, o processo de tirada de governos totalitários, ele não se estendeu em todos, mas aqui no Brasil, com o final da guerra, não tinha mais situação, não tinha mais opinião pública que convencesse de tudo de ficar no poder. E aí ele põe Vargas, Dutra vai para o poder, e aí, conforme o professor falou, com Dutra ele vai se tornar muito pró-americano depois desse estágio que ele faz lá, e depois ele retorna ao poder. Só que o retorno no poder de Vargas, ele se dá sob uma outra conjuntura, e aí ele cria, nesse período de 3 anos que ele fica, ele cria novamente um grande movimento, vamos dizer assim, ele volta a querer resgatar o trabalhismo e a classe trabalhadora, e agora com mais força assim do que tinha antes, porque o Brasil tinha se industrializado mais, com a diferença de que agora nós estávamos numa conjuntura de Guerra Fria. Quer dizer, e nessa conjuntura de Guerra Fria, a neutralidade que lhe era possível durante o período da guerra, em que nós tínhamos ainda Estados Unidos e União Soviética contra o inimigo comum, quer dizer, que depois eles se tornam a grande potência, então havia espaço para, vamos dizer assim, para opiniões não necessariamente unilaterais. Com o período da Guerra Fria, não havia mais possibilidade de ficar em cima do muro, né? E essa impossibilidade da conjuntura internacional de não permanecer em cima do muro, ou cairia-se para o lado do comunismo, ou se cairia para o lado do capitalismo, e me parece que Vargas não era totalmente alinhado aos princípios capitalistas. Então, essa força que os Estados Unidos vêm se impondo sobre os Estados Unidos, sobre o Brasil e sobre toda a América nesse período, né? Inclusive depois nós temos um período de intervenções americanas em estados latino-americanos, pelo medo do fantasma comunista, da onda vermelha que poderia surgir na América Latina. Me parece que Vargas sofre essa pressão de se entender como um homem público, vou dizer assim, vou deixar em aberto essa resposta, mas, porque são os grandes enigmas da história, mas ele sofre a pressão de não conseguir mais manter esse não se encaixar dentro ou do capitalismo ou do comunismo, e aí ele não suporta, e aí depois o Lacerda e esses problemas internos desses movimentos já mais poderoso dos grandes, agora não oligárquicas, ou pelo menos a oligarquia que se transferiu mais para as cidades, e os grandes industriais não mantinham mais essa pseudo-neutralidade do Vargas. Me parece que esse foi um dos grandes
movimentos que contribuíram para que o Vargas não suportasse se manter no poder. Enfim, eu precisaria deixar isso em aberto, porque eu também não tenho como fechar essa questão de categorizar esse mistério que é o suicídio do Vargas. Assim, como tu falou, né, uma questão de conjuntura mundial, mas também de atitudes que ele teve, né? Tanto para o bem do governo, como para o bem dele próprio. A coisa que ele mais gostava era ele mesmo. Porque quando a gente fala, lá no começo a gente falou, né, que Vargas, ele tem uma característica extremamente, os governos dele, né, nacionalista, acabar com a questão de república federativa, tanto é que nós temos um episódio lá da queima das bandeiras estaduais, não lembro onde que foi isso, uma vez eu li que tinha sido em Santa Catarina, mas, enfim, não lembro, sinceramente, onde foi a queima das bandeiras estaduais, mas aí tinha aquela coisa, né, como que ele vende a ideia de ser um nacionalista se ele faz acordos onde é incentivada a vinda de indústrias internacionais, como o professor usou o exemplo da Coca-Cola. E mais futuramente, lá em 53, como ele é nacionalista, mas antes de criar a Petrobras, ele deixava os americanos explorarem o petróleo do Brasil. Então, tudo isso, né? É a conjuntura mundial, mas também é essas atitudes que ele tomava. Se vendia como um nacionalista, ele era, mas daí, por motivos de acordos, ele incentivava muito a vinda de empresas internacionais para cá, ou de governos internacionais. Então, que nacionalismo que é esse? E assim, né, quando eu falo do nacionalismo dele, é aquele nacionalismo deste período aí dele, até lá da década de 20, 30, que é o nacionalismo exacerbado. Não é o nacionalismo que a gente pode dizer, né, eu sou brasileiro, não sei o que. Não, é aquele nacionalismo exacerbado daquele período. Então, como ele era um nacionalismo exacerbado, se permitia os Estados Unidos explorarem o petróleo nacional. Ué, como assim? Isso é bem interessante do governo dele também.